A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Hoje nós vamos continuar aqui o estudo do livro de 2 Samuel. A glória de Deus, hoje é o capítulo de número 18. A gente vê aqui, irmãos, de 33, maravilha, versículos, né? É um capítulo, uma história muito conhecida, né? Nossa, da parte do Senhor, a qual fala da morte de Absalão. Aleluia. A gente vai lendo aqui, vai entendendo e vai ver quantas lições poderosas que Deus tem para nos ensinar nesse dia que chama hoje. O versículo 1 até o 8, vamos ler para a gente estar entrando na história, no contexto bíblico aqui e estar aprendendo de Deus aqui o que Ele quer nos ensinar nesse dia. Aleluia. Davi contou o povo que tinha consigo. Depois sobre eles capitães de 100. Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe, outro terço sob o comando de Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o comando de Itai, o geteu. E disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Os irmãos veem que alguns capítulos anteriores, né, irmãos, a qual nós falamos do pecado de Davi, ele não quis sair com o povo. Ele quis ficar sossegado. Agora aqui não, eu quero sair com o povo. Os irmãos veem que, irmãos, depois de uma lição, depois de algo que Deus trata com você e comigo, irmãos, e trata, ensina. Muitas vezes a lição, o ensinamento, a disciplina que Deus aplica em nós, a maneira que Ele faz, dói, irmãos. Dói. E quando chega uma situação, de novo, irmãos, nós lembramos, o Espírito de Deus nos lembra. Aleluia. Mas para quê? Para edificação sua, para ensinamento seu, para que você cresça, para que você não fique mais naquela mesmice, mas cresça na presença do Senhor. Ele falou: vou sair convosco. Aleluia. Versículo 3. Porém o povo disse: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, ainda que metade de nós morra. Não farão caso de nós, porque ainda, tais como nós somos, ajuntarás 10.000, melhor será, porque da cidade nos sirva de socorro. Então os irmãos vê que os homens de Davi, os valentes de Davi, os soldados de Davi, irmãos, eles estavam, humanamente falando, num número bem reduzido, perto do exército grande de Israel que estava com Absalão. E eles prezaram, cuidaram da segurança do rei, porque sabia que poderiam morrer, poderiam ter inúmeras baixas e o rei não poderia morrer, irmãos. O que nós aprendemos com isso, irmão? Cuide, irmãos. Cuide aí do seu líder, cuide aí do pastor, da pastora, ore por ele, irmãos. Levante todos os dias um clamor, ore pela vida dele, jejue por ele, consagre por ele. Irmãos, não deixe para perguntar, para querer parabenizá-lo só no dia que ele está ali fazendo um aniversário, a esposa do pastor. Não, irmãos. Ore por ele todos os dias. Pergunte, veja como ele está, irmãos. Isso é agradável aos olhos de Deus. Isso, irmãos, fala de honra, da honra que merece honra. Não que os pastores, irmãos, eles querem isso, eles pedem por isso, mas respeite, irmãos. Às vezes nós vemos eventos, né, em muitas congregações, e há um reconhecimento só no dia de aniversário. Não, irmãos, tem que ser todo dia. O seu pai, a sua mãe, que é um líder seu, respeite-o. Ele, ela, ligue, pergunte como é que tá, como é que foi o seu dia. Irmãos, isso, Deus se agrada com isso, irmãos. Esses tempos atrás nós fomos num evento, estava escrito assim, para parabenizar uma pessoa, e aí o Senhor me fez lembrar de um versículo: mulher virtuosa, quem achará? Irmãos, é difícil de achar. Quando acha uma mulher virtuosa, quando fala de mulher, fala também de homem, irmãos, porque é a igreja. Falando homem e mulher, cuide dele, cuide dela, parabenize, ore, busque. Se você pode, irmãos, Deus tem te dado condições, abençoe ele, ela, no material, no financeiro. Irmão, você está fazendo para Deus. Deus vai abençoar você, já tem abençoado poderosamente. Então, o povo aqui mostrou isso, irmãos, esse respeito,
esse reconhecimento, glória, esse cuidado pela vida de Davi. Você tem que ter com o seu líder, irmãos. Tem que ter com o seu pastor, com a sua pastora, aquele que Deus colocou para estar ali zelando pela sua alma e vai apresentar naquele dia para Deus, pelo seu pai, pela sua mãe, que são líderes. Irmãos, o ensinamento começa dentro de casa. A repreensão, a correção, para que você se torne uma mulher, um homem de caráter, de respeito, honre-o. Muita gente, irmãos, muita gente não faz isso. Deuteronômio capítulo 21, nós vamos citar isso mais aqui na frente, aqui, principalmente dos versículos 19 em diante, ele fala do filho rebelde. O filho rebelde, mas ele é colocado para ser morto. Irmão, tá cheio de filho rebelde hoje. Para com o pai, para com a mãe, para com o seu líder, pastor, pastora, que são exemplos de pai e mãe, principalmente para com Deus. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Todo pecado tem uma paga. Cuidado. É a palavra de Deus para nós hoje. Continuando aqui. Então disse-lhe Davi: o que bem parecer a vossos olhos farei. E o rei se pôs ao lado da porta de todo o povo e saiu em centenas e milhares. E o rei deu ordens a Joabe e a Abissai e a Itai, dizendo: benignamente tratai por amor de mim o jovem Absalão. Oh, aleluia. Irmão, Absalão tinha feito mal para ele. Sabíamos que Absalão foi usado como um juízo de Deus para Davi, mas Davi com amor, irmãos. O amor de Deus derramado no coração. Assim que Deus olha para a humanidade, irmãos. A humanidade é ingrata, é pecaminosa, vive no pecado, vive no erro. Deus ama o pecador, não o pecado. Deus ama o pecador, não o pecado. Deus ama o pecador, não a prática do pecado que o homem e a mulher faz. Deus quer a salvação da alma dele. A prática do pecado, não. Deus quer curar, restaurar. Davi era um exemplo aqui, irmãos, de Deus hoje para a humanidade. Aleluia. Continuando aqui, ó. O jovem Absalão e todo o povo ouviu quando o rei lhe deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo e encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Olha, irmãos, que batalha. 7. Ali foi derrotado o povo de Israel diante dos servos de Davi. Naquele mesmo dia houve uma grande derrota de 20.000 da parte de Israel, porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais do povo do que o bosque consumiu, a espada consumiu naquele dia. Os irmãos vê que Deus, naquela minoria que era o exército de Davi, perto do tamanho do exército de Israel, irmãos, Deus operou grandiosos milagres. Muita gente se uniu a Davi, mas o exército de Israel é muito maior, irmãos. O que eu quero dizer para você, para mim, nesse dia? Irmão, está parecendo pouco aos seus olhos. O que você tem que fazer, o que você tem na mão. Às vezes pode ser assim, você está falando aqui assim, irmão, não tenho nada na mão. Aleluia. Mas você serve um Deus que faz existir aonde não tem. Assim ele fez na criação do mundo, fez existir da onde não tem. Só Deus faz isso, irmãos. O adversário não pode fazer nada. Tem poder de fazer. Deus tem. Deus tem de fazer, irmãos, fazer vir um pouco na sua mão agora e multiplicar. Oh, aleluia. De uma forma tão grande. Para que a bênção dele, irmãos, seja derramada de uma forma tremenda, grandiosa na sua vida. Hoje, irmãos. Não é amanhã. Não é ontem. É agora. O Deus de já. Está no Salmo 68. Deus de agora. Esse Deus que eu prego, que eu creio. Oh, glória. Que faz agora. Aleluia. Vamos continuar do versículo 9. Absalão se encontrou com o servo de Davi. Absalão ia montando num mulo que entrou debaixo de espessos ramos de um grande carvalho. Pegou-se-lhe a cabeça o carvalho e ficou pendurado entre os céus e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. 10. O que vendo o homem fez saber a Joabe, disse: eis que vi Absalão pendurado num carvalho. 11. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizeram saber: assim que o viste, porque não feriste? Logo ali em terra, forçado seria eu de dar-lhe 10 moedas de prata e um cinto. 12. Disse, porém, naquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar
nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderei a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei deu ordem a ti, Abissai e a Itai, dizendo, guardai-vos cada um de vós de tocar no jovem Absalão. Irmão, que homem obediente esse soldado aqui, irmãos. O rei aqui, o Davi, simbolizava o pastor, o líder, hoje, para mim e para sua vida. Quando ele fala algo, irmãos, quando ele fala para você assim, filho meu, filha, igreja, ore, se consagre, evite o mal, saia do caminho mal, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado os misericordiosos do coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pobres de espírito. E assim vai, irmãos. Quando vier o conselho de Deus através da vida do líder, do homem que Deus tem colocado na sua vida, da mulher, para ser seu pastor, obedeça, irmãos. Esse soldado é um exemplo da ovelha obediente. Do filho obediente, ele não quis tocar no filho do rei, mesmo ele estando em desobediência. Falamos agora há pouco aqui, Deuteronômio 21, do versículo 19 em diante ali, que segundo a lei, o filho desobediente tinha que morrer de uma forma, irmãos, dura, para que todo mundo visse. Para quê? Para que os demais filhos, para que o povo obedecesse, o povo respeitasse, o povo desse crédito, honra à palavra que é de Deus, que vem de Deus, que é inspirada por Deus, que vem do Senhor para a sua e para a minha vida. Esse homem é um exemplo dessa ovelha obediente, mas não quis tocar no filho do rei. Continuando. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. 13. Ainda que cometesse mentira, o risco da minha vida, nem por isso, coisa nenhuma se esconderia ao rei. Tu mesmo te oporias. 14. Então disse Joabe, não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão. Olha, Joabe, irmãos, não fez o que o rei pediu a ele. Desobedeceu a ordem do rei. Meu Deus. Aleluia. E transpassou o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. 15. E cercavam 10 moços, que levaram as armas de Joabe, e feriram Absalão, e o mataram. 16. Então tocou Joabe a buzina, e parou o povo de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão, e o lançaram no bosque, numa grande cova. Levantaram-se sobre ele um grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para sua tenda. 18. Ora, Absalão, quando ainda vivo, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia, filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquele coluna pelo seu próprio nome, por isso até o dia de hoje se chama a Pilar de Absalão. Então, irmãos, há coisas aqui interessantes aqui. Os irmãos lembram que alguns vídeos anteriores, né, a Bíblia fala que Absalão tinha uma filha chamada Aleluia, o nome da sua irmã, que foi abusada por Amon. Mas não chega a falar de filho, homem. Filha sim, filho, homem não. E ele fez essa imagem ali nessa coluna para deixar isso em memória. Irmãos, morreu. Toda desobediência, todo pecado, irmãos, o salário dele é a morte. E a morte, primeiro, a gente vê que nós temos a morte física e depois a espiritual. Se a pessoa morrer no pecado, na desobediência, ela para toda a eternidade vai ficar longe de Deus. No dia que se chama hoje, irmãos, o tempo de vida, Deus está dando oportunidade para que o homem o reconheça, o aceite, se arrependa, peça perdão, volte-se a Ele, se entregue a Ele, sirva a Ele, busque a Ele. E muitos preferem ficar na desobediência, irmãos. Muitos preferem ficar longe do Senhor. Irmãos, o intuito nosso aqui, irmãos, primeira palavra fala comigo, é vir até você que está vendo pela primeira vez, segunda, terceira, não sei, que ainda não se entregou para Cristo, você se entregue para Ele, você deixe Cristo mudar a sua vida, transformar a sua vida, mudar esse quadro da sua vida no nome de Jesus, aleluia. Versículo 19, aqui fala, a tristeza de Davi. Então disse Aimás, filho de Zadok, deixa-me correr
e anunciarei ao rei que já o Senhor se vingou da mão dos seus inimigos. 20. Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia o levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. 21. E disse Joabe a Cusi: Vai tu e dize ao rei que viste. E Cusi se inclinou a Joabe e correu. Prosseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe: Seja o que for, deixa-me também correr após Cusi. E disse Joabe: Para que agora correrias tu, meu filho, pois não tens mensagem conveniente? 23. Seja o que for, disse Aimás: Correrei. E Joabe lhe disse: Corre. E Aimás correu pelo caminho da planície e ultrapassou a Cusi. E Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta, junto ao muro. Levantou-se os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei: Se vem só a novas em sua boca? E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria. Então a sentinela gritou ao porteiro e disse: Eis que vem outro homem correndo só. Então disse o rei: Também traz novas. Disse mais a sentinela: Vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei: Este homem é de bem, virá com boas novas. Irmãos, quem é de bem, irmãos? Só o andar dele é conhecido, só o andar dele, só o jeito dele ser, de ele olhar, dele falar é conhecido. Irmãos, mas a Bíblia fala que a igreja, você, nós temos que ser conhecido diante dos homens, para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Irmãos, no mundo espiritual, quando o diabo, seus anjos estão ao nosso derredor, tem que vir, vem em você, vem em mim, irmãos, o selo de Cristo, o selo de Deus, uma vida de oração, uma vida de obediência à palavra, uma vida de constante renúncia, de busca ao Senhor, irmãos, e pela presença de Deus que está em nós, a gente chegar no lugar tem que ser respeitado, irmãos. O diabo tem que correr, por 7 caminhos ele tem que correr, em nome de Jesus, aleluia. Continuando aqui, ó. Louvado seja Deus. Gritou, pois, Aimás e disse ao rei: Paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: Bendito seja o Senhor que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Uma notícia excelente, irmãos. Eu creio que você e nós aqui estamos esperando uma notícia dessa, nessa causa da justiça, aleluia. Muitos na vida conjugal, familiar, financeira, material, saúde. Irmãos, tem notícia de Deus chegando para sua vida, que vai mudar toda a sua história, no nome de Jesus, aleluia. Versículo 29. Então disse o rei: Vai bem o jovem com Absalão? Vai bem com o jovem com Absalão? E disse Aimás: Vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém não sei o que era. 30. Disse o rei: Vira-te, põe-te aqui, e virou-se e parou. 31. Eis que chegou Cusi e disse: Anunciar-se ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantam contra ti. Então disse o rei a Cusi: Vai bem com o jovem, com Absalão. E disse Cusi: Sejam como aquele jovem, os inimigos do rei, meu senhor, a todos os que se levantam contra ti, para mal. 33, irmãos. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta, e chorou, e andando dizia: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Irmão, Davi viu que todos que se levantaram contra ele nessa batalha aqui morreram. E ele sabia, irmãos, que o jovem Absalão morrera. Irmão, o rapaz estava em desobediência, mas era filho. Irmão, vamos trazer isso para nós aqui hoje, irmãos. Deus, ele quer que os filhos deles, rebeldes, que estão no mundo, se voltem a ele, se entreguem a ele. Irmãos, Deus não quer que ninguém se perca e vá para o inferno. Irmãos. O inferno não foi criado para o homem, para a mulher, mas foi para o diabo e seus anjos. Mas o homem, pela sua altivez, seu orgulho, a sua desobediência a Deus, a palavra, ele vai passos largos para o inferno. Deus não quer isso, irmãos. Deus quer mudar o homem, curar o homem, transformar o homem, libertar o homem, salvar o homem, escrever o nome dele no livro da vida, para que ele se volte a ele.
A gente viu aqui Davi com um pai, irmãos, que não foi perfeito, mas sentiu a dor da morte do filho. Que dor, irmãos. Muitos hoje, irmãos, estão chorando, clamando pela transformação de um filho, de uma filha, em tantos vícios que tem nesse mundo. Ore mais. Creia que Deus vai trazer. Porque Deus, a vontade dele é que ninguém se perca. Então Deus não quer que o seu filho se perca. Deus não quer que a sua filha se perca. Deus não quer que aquela pessoa que você criou como um filho se perca. Creia que ele vai trazer, vai mudar. Davi aqui não teve esse prazer, irmãos. O filho dele teve que morrer. Mas o seu Jesus vai salvar, vai libertar, vai curar, vai mudar, vai trazer para perto de você, em nome de Jesus. Amém, irmãos? 2 Samuel, o capítulo é o 18 hoje, encerrado para a glória de Deus. Que Deus te abençoe nesse dia que se chama hoje, te guarde, te proteja, que tudo aquilo que está no seu coração, o Senhor retribua, o Senhor conceda, realiza. É a minha oração aqui por você, que Deus conceda vitória da parte dele, irmãos, em nome de Jesus. Aquilo que está impossível, hoje Deus vai dar para a sua vida. Eu creio que se você quiser, irmãos, para a glória de Deus, depois de escrever aí no comentário, contar, irmãos, o que Deus fez, Ele, para a gente, junto da glória, se inscreva. Amém? Deus abençoe, nos ajude a fazer a obra do Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus.